A figura de Maria é, sem dúvida, central na fé católica. Mas, o que a Igreja realmente define como uma verdade absoluta sobre ela? É exatamente isso que vamos entender melhor hoje: os 4 dogmas marianos. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa: o que exatamente a Igreja Católica considera como uma verdade de fé, algo revelado por Deus mesmo, sobre a mãe de Jesus? E a resposta para essa pergunta se resume a 4 crenças, 4 pilares, pode-se dizer. São os famosos dogmas marianos. E olha que interessante, eles foram definidos ao longo de quase 2000 anos de história. Mas calma aí. Antes da gente seguir, vamos alinhar os ponteiros. O que é um dogma? Bom, de forma bem simples, é uma verdade de fé que a Igreja diz: isso aqui foi revelado por Deus. E, por causa disso, se torna uma crença, digamos, obrigatória para quem é católico. Ok, então nosso roteiro vai ser este. Vamos começar com maternidade e virgindade, os dogmas mais antigos. Depois, a gente mergulha na Imaculada Concepção, que gerou muito debate. Em seguida, a Assunção de Maria, um dogma que vem forte da tradição. E, por fim, a gente amarra tudo no significado teológico. Certo, vamos começar essa viagem lá atrás, nos primeiros séculos da Igreja. E aqui tem um ponto super interessante. Os 2 primeiros dogmas sobre Maria, na verdade, foram definidos para esclarecer uma outra questão: quem era Jesus Cristo? Olha só essa tabela. De um lado, a maternidade divina, lá do ano 431. Do outro, a virgindade perpétua, definida em 649. O ponto em comum: os dois estão totalmente conectados à fé em Cristo. Essa citação do Concílio de Éfeso é bem forte. Foi lá que Maria foi chamada de Theotokos, que em grego significa mãe de Deus. Mas veja bem, o foco aqui não era exaltar Maria por si só. A grande questão era afirmar que o filho dela, Jesus, era uma pessoa só com 2 naturezas, humana e divina. Era uma afirmação sobre Cristo. E essa ideia não veio do nada, né? Ela tem base nas Escrituras, como em Gálatas e Lucas, e na tradição da Igreja. O raciocínio é o seguinte: uma mãe dá à luz a uma pessoa, não só um corpo. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, então ela é mãe de Deus. A lógica é defender a unidade da pessoa de Cristo desde a concepção. Beleza, agora vamos para o segundo dogma antigo, a virgindade perpétua. A Igreja entende isso em 3 momentos que foram definidos lá em 649. Primeiro, antes do parto, ou seja, a concepção pelo Espírito Santo. Segundo, durante o parto, que não teria violado a integridade física dela. E terceiro, depois do parto, com a crença de que ela permaneceu virgem a vida toda. Ok, agora a gente dá um salto no tempo. Vamos para os dogmas mais recentes. E o primeiro deles, olha, foi uma novela. Deu um debate teológico que durou séculos. E o clímax dessa novela foi em 1854. Foi quando Papa Pio IX publicou essa declaração, definindo como dogma que Maria, desde o primeiríssimo momento da sua concepção, foi preservada de qualquer mancha do pecado original. Uma graça totalmente especial de Deus. E, como eu disse, não foi algo que decidiram de um dia para o outro. Essa linha do tempo mostra a longa caminhada. Começou lá no século II, com a ideia de Maria como a nova Eva. Depois, a fé na santidade dela cresceu. Até que, na Idade Média, surgiu a grande questão. Ué, se ela não teve pecado, como ela foi redimida por Cristo? Um problemão teológico. E a chave para resolver esse problemão foi um conceito genial do teólogo Duns Scotus: a redenção preservativa. Pensa assim, é a redenção mais perfeita que existe. Em vez de Deus limpar o pecado de alguém depois, ele preserva a pessoa do pecado antes, em antecipação aos méritos de Cristo. Foi como dizer que Maria foi salva por Cristo de um jeito VIP. E é interessante ver como diferentes partes da Igreja viam isso. No Oriente, o foco era na santidade total, positiva de Maria. Eles a chamavam de Panagia, a toda santa. Já no Ocidente, a conversa era mais sobre a ausência da mancha do pecado. No fim, o Concílio Vaticano II meio que juntou as 2 coisas, dizendo que uma coisa leva a outra. E agora, chegamos ao último dogma da lista, o mais recente de todos. E este é um caso bem particular, especialmente pela forma como ele foi fundamentado. Estamos em 1950. O Papa Pio XII faz essa proclamação solene:
A definição é que Maria, a Imaculada Mãe de Deus, depois que terminou sua vida aqui na Terra, foi levada de corpo e alma para a glória do céu. Assunta. Não que ela subiu por conta própria. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente abre a Bíblia, não tem lá um capítulo dizendo "E Maria foi levada aos céus". Então, como a igreja chega a essa conclusão e a define como um dogma, uma verdade de fé? A resposta não é uma única prova, mas sim a junção de várias peças. Primeiro, o pensamento dos padres da igreja. Depois, um raciocínio teológico. Se ela foi concebida sem pecado, faria sentido que seu corpo não sofresse a corrupção da morte. Some a isso a tradição das festas da dormição dela, super antigas. E talvez o mais importante, o consenso geral dos fiéis. Era uma crença que já vivia no coração da igreja. E olha que detalhe sutil, mas super importante. A definição oficial não diz que ela foi para o céu, como se fosse uma viagem espacial. Diz que ela foi elevada à glória celeste. A ênfase é numa mudança de estado, numa transformação e não num deslocamento geográfico. Bom, a gente passou por cada um dos 4 dogmas. Mas e aí, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças do quebra-cabeça? Quando olhamos para o conjunto da obra, a imagem que surge é de Maria como um paradigma da salvação. A maternidade a une a Deus, a virgindade mostra sua entrega total, a Imaculada Conceição a coloca como uma criatura perfeitamente redimida. E a Assunção? Bom, a Assunção é como um spoiler do nosso próprio destino. Essa citação do Leonardo Boff resume bem. Teologicamente falando, Maria é vista como a nova criação. É como se ela fosse o primeiro ser humano a experimentar de forma completa a promessa da salvação. Ela já chegou lá, no destino que é proposto a todos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Se a vida de Maria é esse modelo, esse mapa da salvação, o que isso pode nos dizer sobre o potencial e o destino final de toda a humanidade dentro da perspectiva da fé cristã?